Então, beleza, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Ué, já começou? Já começou. Sou o Rafael Ferreira, estou aqui em Juiz de Fora. Diogo, você está onde, Diogo? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou o Diogo Dutra, eu estou aqui falando de São Paulo, capital. Passo aí para o William se apresentar. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu falo, eu falo aqui de Belém, estado do Pará, aqui no norte, onde sempre é quente, nunca é frio. E aí, pessoal, aqui quem fala é Mauai, estou em São Paulo, no bairro da Bela Vista, o bairro onde o Boulos foi bem votado. Um dos três. Ah, é? Aí ele ganhou? Ganhou. Na Bela Ah, Vista ele é? ganhou. Ah, Ó, posso- mas eu estou falando isso, mas puxa, qual é o tema de hoje? Exatamente, uma deixa boa. Deixa boa, né? A gente vai falar hoje sobre o resultado das eleições e deixo aberto aí. Já começamos a falar do Boulos, vamos nessa toada, o que significa essa derrota para o PT. Já que, apesar do Boulos não ser do PT, né, mas é um petista infiltrado, né? Vocês não concordam comigo? Boa, Ô, Rafael, Rafa. você começa com muita provocação, viu? A gente passou por uma eleição municipal que vem de um resquício, um certo receio de uma polarização intensa. Em alguns graus ela foi bem polarizada. Inclusive em São Paulo a gente teve uma figura nova aparecendo, que foi o Pablo Marçal, que trouxe uma dinâmica mais complexa para a situação de São Paulo, mas também ainda numa ação muito polarizante. É, Acaba que, pelo menos em São Paulo, né, a gente tem um segundo turno entre Nunes e Boulos, e a gente começa a ver também como esse segundo turno se desdobra nas outras capitais, principalmente. O final, e aí com alguns amigos, algumas análises, a gente enxergando, no geral, teve algumas pessoas que falaram, nossa, foi a, a, a vitória do centro, né, do centrão, a vitória do Kassab, né, ou ainda, putz, podemos dizer que diminui a polarização, né? Então, o fato de tanto muitas pessoas apoiadas por Bolsonaro terem perdido, né? O PT ter tido um resultado muito pífio, né? Apenas com a capital de Fortaleza, né? Que também passou por 1 milímetro. Isso indicaria para algumas pessoas que a polarização deu uma diminuída. Eu até comentei com alguns amigos que eu falei, olha, eu não acho que diminuiu. Eu acho que no final do dia tem um mote, né, que inclusive os quatro que escreveram o artigo do Livres da Polarização trazem é que mais de 40% da população gostaria de não votar em um dos polarizantes, né, um dos polos. Dito isso, eu acho que nesse final, né, de eleições municipais a gente enxerga um pouco dessa reação. Isso não quer dizer que a qualquer momento a sociedade não possa se polarizar de novo, ou pegar esse rescaldo, né, e fazer isso de novo em 2026, né? Então, existe uma micro-reação que fez com que é, esse resultado se desse, mas isso não quer dizer não tem nenhuma certeza de que 2026 isso não, a polarização não se repita, não surja um Assal, um Bolsonaro diferente que polarize também, e a gente tem a mesma dinâmica de sempre. Então, no final do dia, é um respiro, né, na minha opinião, eu quero ouvir de vocês. Mas na prática, a sociedade ainda está muito polarizada, as pessoas ainda esperam salvadores da pátria, né, e a gente ainda está muito machucado com tudo que vem acontecendo, fora todas as ações políticas aí que a gente vê do governo federal, né, da parte do STF, uma série de coisas que vão aumentando o ressentimento na base da sociedade. Então, acho que eu começo primeiro com essa visão meio panorâmica, né, e trazendo a minha opinião de que não, a polarização não está diminuindo. Foi um ponto positivo, mas teve, inclusive, cenários bem sangrentos em outras capitais, aí PL contra PT, que foi feia a situação, né?
A gente não pode minorizar isso. Mas aí eu quero ouvir um pouco de vocês também, que pega aí se alguém se atreve já a responder a pergunta do Rafael. É, continuando o que o Rafael falou, eu acho que, de fato, tem um respiro aí. Acho que muita gente está. Assim, o que se pode tirar, no meu ver, do resultado geral das eleições é que não só a esquerda em geral, o PT em particular, foi muito mal nas eleições, mas também como muitos candidatos apoiados pelo Bolsonaro também foram bastante ruins. Tirando uma capital ou outra, a maioria de bolsonaristas raiz, né, como eu gosto de falar, não ganhou a eleição. E muitas capitais, outras cidades médias, o segundo turno foi entre dois candidatos ditos de direita, sendo que um era uma direita, né, mais moderada e outra bolsonarista, e o bolsonarista estava perdendo. E eu acho que isso é um sinal de que, de fato, há um cansaço, há um esgotamento, porque esse clima de campanha permanente, né, de inimizade o tempo todo, ele cobra um preço. As pessoas meio que vão se cansando disso, de ficar rompida com parentes, com amigos e tal. E eu acho que não dá para dizer ainda que é um começo de uma mudança, porque a história ela não é progressiva, né? As coisas podem avançar e recuar sem, sem uma obrigação, né? Não tem um sentido, né? Mas acho que no momento atual dá para dizer que precisa um respiro, sim. Acho que as pessoas estão procurando outras lideranças que não antagonizem tanto, assim. E também tem o fato de que a eleição municipal, ela necessariamente repercute na nacional, né? Em muitos casos, a discussão mesmo é de zeladoria, né? Da cidade. Eu acho que um bom exemplo disso foi o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Ele evitou ao máximo nacionalizar a eleição do Rio de Janeiro e discutiu a cidade do Rio de Janeiro. E não discutiu o Brasil. Não é à toa que, tipo, na coalizão dele, ele reuniu a Jandira Fegali e o Antônio de Paula na mesma coalizão. Tipo, a Jandira Fegali, uma lulista, e o Antônio de Paula estava com o Bolsonaro. Ainda está com o Bolsonaro, mas que o Eduardo Paes conseguiu unir na coalizão dele. Ele focou na cidade do Rio de Janeiro. A discussão é na cidade. Mas, de certa forma, concordo com o Diogo de que acho que muito próximo é um respiro. As pessoas estão meio cansadas disso e estão tateando aí, né? Procurando outras lideranças, outros modos, sem ser tão, outros modos de fazer política sem ser tão polarizante. Eu acrescento que eu fico animado com com esta abstenção, esse número grande de tantas pessoas que não quiseram entrar nisso. Eu acho que é um sinal muito positivo para que ações também sejam tomadas em função de entender isso e, de alguma maneira, analisar isso com mais profundidade. Quer dizer, por que as pessoas não votaram? Simplesmente porque não querem polarizar? Ou porque, como disse o Diogo, até num papo que a gente teve recentemente, falando que no seio da sociedade, eu não sei nem que palavra usar, mas onde as coisas acontecem das pessoas, nos municípios, quer dizer, como é que está isso? Como é que realmente isso está fermentando, essa despolarização? As pessoas estão entendendo isso ou só estão esperando aparecer um novo salvador da pátria e chegar? Eu acho que essa é uma questão também que a gente precisa analisar, porque do ponto de vista da democracia como modo de vida e não como sistema, regime eleitoral apenas, a gente tem aí uma sinalização muito interessante, que os jornalistas não conseguem analisar. Eles não analisam isso. Ninguém tem essa dimensão da democracia como modo de vida, dessa fermentação na sociedade que está gerando isso. Como é que é isso? Né? Isso me anima muito, porque eu acho que é uma oportunidade claríssima que a sociedade está jogando do ponto de vista de sinal enorme, porque é 40% que já vinha com o artigo dos quatro aí, dos nossos queridos É. o Augusto, o Jorge, o Eduardo Jorge, todo mundo. Então, eu acho que por aí também tem uma coisa, porque não é assim, a despolarizou, né? A polarização está esperando, mas está esperando o quê? O que vem? Como? Como perceber esses sinais e agir sobre? Eu acho que tem Hein? um capítulo, o Mauai, que você traz, e que eu acho que a gente pode, antes de entrar nele, pegar ainda uma parte mais institucionalizada, mas o teu capítulo é importante e acho que cabe para a gente pegar nessa conversa um pouquinho mais para frente, que é sobre
tem uma mudança social acontecendo importante e que nem os atores políticos nem a imprensa estão entendendo esse movimento. É, Então, inclusive, muitos comentários recentes sobre, principalmente sobre o lado da esquerda, né? Falando, a esquerda perdeu, descolou e não está entendendo mais o que as pessoas querem. Acho que isso é um certo. capítulo que a gente pode discutir e eu acho muito relevante sobre esse pós-eleição. Mas pegando ainda o negócio do William e indo para a pergunta do Rafael na coisa mais política institucional ainda, eu acho que tem um fator interessante que aconteceu em São Paulo e aconteceu ali. Agora vocês vão me ajudar qual cidade que foi aquela disputa entre Caiado e Bolsonaro? Goiânia. Foi em Goiânia? Tá. E aí, assim, duas coisas que aconteceram, né? Ali em Goiânia foi muito clara essa separação, essa disputa e até essa cisão muito clara, né? E aqui em São Paulo, me impressionou um pouco o discurso do Nunes, até um pouco emotivo, ou sei lá, emocionado no sentido com energia, e não é dele, né? Ele é uma pessoa meio sem graça até, mas Ele é bem contido. É. e ele Na trouxe vitória ele estava bem soltinho, o líder realmente. maior, né? O líder maior, Tarcísio, né? É, esse. E aí tem um aspecto interessante nessa fala, porque ele ficou politicamente muito magoado com a falta de apoio do Bolsonaro no primeiro turno, com essa coisa meio É. marçal e tal, e etc. E ele colocou todos os louros dessa vitória dele no Tarcísio, né? Claro que o Tarcísio não rompeu com o Bolsonaro, mas assim no final do dia, essa dispersão desse quadro que até a gente fazia umas certas análises, né, que Bolsonaro nunca chegou a ser um líder, né? Ele foi alguém ali que congregou, né, uma série de fluxos, né, de Catalisador das revolta, coisas. né, um fluxo de revolta, um catalisador, e que consolidou ali em torno dele, em torno do movimento que ficou em torno dele, mas na prática ele não teria esse poder todo, né, mesmo dentro do próprio PL, né, que ele entrou lá meio, mas no final das contas ali o grande poder é do tal do Valdemar. Então, assim, mas o que eu quero trazer com esses dois aspectos é que no final do dia, isso acontecendo é aquela coisa, né? Você só polariza quando você tem dois polos. É claro que um polo é suficiente para fazer emergir o outro polo, né? Você não precisa dos dois consolidados. Mas quando você tem uma coisa meio dispersa, meio difusa, você fica discutindo com o além, né? E pode ser que você não consiga polarizar. Então, acho que esse cenário ali, né, nesse caso do Bolsonaro, ele é bem interessante, nesse sentido de começar a fragmentar, diminuir isso e que potencialmente pode diminuir a força do discurso da esquerda, né? O do lulopetismo, que tenta o tempo todo agarrar em alguma coisa para polarizar. Não pode ser o Bolsonaro, mas Bolsonaro não fica elegível. Aí depois é o Elon Musk, aí depois é o, sei lá, né, o X. Você tem que estar polarizando com alguém que é o mal da humanidade e que está impedindo as pessoas de avançar. Mas pegando então essa análise da política institucional, e a gente pode falar do Boulos também e dessa derrota também da esquerda, mas eu acho que esses dois fatos, no caso do bolsonarismo, para mim foram relevantes para essa diminuição de polarização. Então, hoje tem uma entrevista do Caiado no Estadão, é uma entrevista muito boa, né? Hoje, dia 29 de outubro, Isso, terça-feira, né, desculpa, para quem está vendo o vídeo, isso. Obrigado, obrigado, Diogo. Então, tem uma entrevista boa do Caiado no Estadão, e o Caiado, eu acho que vale a pena ler, porque justamente ele traça uma, uma, uma narrativa, vamos dizer assim, que é mais ou menos aquilo que a gente está conversando aqui, né? Que é o fato de que Bolsonaro, né, foi na cidade dele, isso ele falando, né? Ele foi na cidade dele, ficou o dia inteiro fazendo campanha para o candidato dele contra o Caiado. Quer dizer, isso, o Caiado, quer dizer, o Caiado falando isso, quer dizer, de certa forma, se eu tomar isso como verdade, eu estou imaginando que foi verdade, né? Porque isso é facilmente constatável ou não, né? É, quer dizer, o cara podia estar fazendo campanha em vários outros lugares, quer dizer, tinha o Bruno Engler em Belo Horizonte, tinha o André Fernandes em Fortaleza, né? Gente que estava disputando vamos dizer assim, o petismo mais arraigado. E não, o cara ficou lá em Goiânia,
para disputar com o Caiado. Quer dizer, isso me lembra um pouco, assim, querendo fazer um pouco um paralelo, um tipo de política muito parecida com o PT lá no começo, que era aquela coisa de marcar terreno. Não vou ganhar, não. E o Caiado fala isso na entrevista, que essa coisa de querer ganhar terreno e não está interessado em ganhar, ele está querendo ganhar, marcar posição. Então, quando a gente fala da eleição municipal, que tem uma característica diferente, é isso que o Willems falou de zeladoria, né? Eu acho que isso traz né, isso, inclusive, é uma discussão muito longa, né, que a gente tem tido a respeito da possibilidade de democracias em lugares maiores, né? Que na cidade, realmente, a cidade permite muito mais facilmente isso, né? Porque você está conversando sobre coisas concretas ali do dia a dia, da zeladoria, né? Importante. Né? Então, isso permite você conversar mais. Agora, quando chega no nível nacional, Uhum. o ministro do Supremo hoje, o Gilmar Mendes, É. deu decisão inocentando o Zé Dirceu. Então, é uma coisa meio assim abstrata, desse mundo, parece que é um mundo. E aí, isso aflora muito mais facilmente um discurso que é o discurso da polarização, porque você contra ou a favor, né? É muito mais fácil você ser contra, é muito mais fácil ser contra o Gilmar Mendes e isso mesmerizar, vamos dizer assim, as massas, do que falar assim, qual que é o problema do Brasil? Esgoto, né? Saneamento básico, saneamento básico, quem vai ficar falando de saneamento básico? Não, eu É. vou ser, né? Então, isso, quer dizer, só para dar um feedback sobre essa questão do que significa, né? Para mim, quando eu vejo a imprensa ficar falando em direita, esquerda, esquerda, de extrema direita, a minha questão, quando eu vejo esses grupos políticos, né? Por exemplo, quem saiu vitorioso aí, até consensualmente pelo que você ouve, foi o Centrão, Kassab, MDB e Caiado, né? Assim, são os três grandes, né? Os três grandes. O Kassab juntando com o Tarcísio, o Caiado num caminho próprio, junto com o Zema, pela entrevista ele falou que está se articulando com o Zema. Quer dizer, e o MDB meio assim, no centro, né? A minha questão, assim, que eu gostaria que a imprensa começasse a falar assim, o que é centrão e o que é centro? Sabe? Assim, porque o centrão não é diferente de centro, né? Então assim, vamos E definir. muitos classificam esse centrão como direita. Sim. Fica uma coisa meio porque o próprio Centrão, o Kassai, por exemplo, eu acho que o cara é o maior líder do Centrão, para mim, né? Mas ele tem visualização, assim, de, por exemplo, o cara o Eduardo Paes é um cara que administra. E o Eduardo Paes pode ser considerado um centrão puro, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa discussão que é o que a gente conversa entre nós, né? É o que é o é o centro conservador e o centro inovador, né? Assim, o democrata conservador ou o democrata inovador. O democrata conservador, no meu modo de entender, ele está satisfeito com esse jogo político do jeito que ele está, né? Essas emendas parlamentares, o parlamento usando desses artifícios só para se manter e se perpetuar, e o centro inovador que está querendo mudar isso aí, né? Adotar uma forma de governança que fuja dessa irresponsabilidade, vamos dizer, fiscal, né? E outras coisas mais, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que a gente fica batendo em tecla do século XVIII, né? Porque esse negócio de direita e esquerda é século XVIII. E esquece do fundamental, que é você como fazer governar, né? Se é que o problema maior é a governança, mas a gente está falando disso aqui, né? De eleição. Então, eu acho que esse é um ponto, né, na análise que eu acho que falta, né? Que falta, que é entender melhor os atores políticos que estão dentro desse quadro, né? A gente fica só esquerda e direita, esquerda e direita. Aí facilita, né? Facilita a polarização.
no meu modo de entender, facilita você entrar em vez de você simplesmente ignorar porque isso é uma pauta, né, gente? Isso é uma pauta. Isso é uma pauta. Esse discurso da polarização é uma pauta. E aí o jornalismo compra isso de E barato. só fala disso, o tempo inteiro é isso. É Mas eu muito falei louco. demais. Eu quero, eu quero passar a bola para o Villame aí, que o Villame tem Vai, um olhar, Vilman. o Villame Vilman. um olhar diferenciado, né, Villame? Quando a gente toca nessa questão de jornalismo não olhar tanto esses outros, essas outras esferas, né, que é da gestão, da inovação e tal, eu acho que uma velha questão que se tem dentro do estudo de democracia, né, que são duas visões de democracia, né, uma visão que chamamos de realista, né, que é a do poder mesmo, que é a visão que o jornalismo tradicionalmente ocupa, né, de quem é forte, quem é fraco, quem tem mais poder de barganha, enfim. E tem outra visão que é muito minoritária mesmo, até mesmo que estuda democracia, né, acho que poucas pessoas usam, se comparado com o resto, é uma visão mais normativa, né, do que ela deveria ser, do que ela pode ser, né. Até porque a democracia, como sendo uma construção humana, não sendo um dado da natureza, né, ela tem potencial para ser, né. Só que essa discussão normativa ela não é muito forte, de fato. E ela fica ainda mais fraca, eu acho que no atual contexto, né, dessa polarização bem afetiva, né, que as pessoas incorporam para elas qualidades e defeitos dos líderes políticos, né. Assim, sempre houve aquelas pessoas mais estridentes, né, mais apaixonadas, aqueles militantes mais enraivecidos, né, na política, mas não do tamanho que tem hoje, né? Muita gente comum está nessa. E isso meio que acaba tocando no jornalismo também, né? Eu acho que é até uma coisa que o Augusto fala, né? Que antes não existia essa direita extremada, né? E qualquer coisa que era fora do, do, dos, qualquer coisa que era fora de esquerda, entre aspas, né? Era visto como fascista, uma direita extremada. E, e agora que passa a existir de fato, né? Isso meio que acirra os ânimos. Agora, sim, eu consigo ser um pouco otimista, né? Porque, por exemplo, o Caiado, o Rafael falou do Caiado, né? Mesmo na pandemia, o Caiado já saiu uma saída, né? O Caiado, ele criticou o Bolsonaro abertamente na questão da Covid. O Caiado falou, pelo amor de Deus, para com essa postura maluca que tu tem, porque as pessoas estão morrendo aqui. E o Bolsonaro se, se, se melindrou com isso, né? Agora, é como eu falo, acho que no atual contexto, a gente está nesse momento de respiro, a gente não sabe o que vai vir ainda, né? As coisas podem piorar ou melhorar, mas assim como rachou essa direita, né? Há uma demanda por um, há uma demanda por lideranças mais moderadas, né? Que não fique sendo estriônicas, estridentes, estridentes toda. Também há uma demanda, essa demanda eu acho que ela não está ainda assim organizada. Consolidada. As pessoas estão procurando e ainda não está muito claro o que seria, entendeu? Essa, esse eleitorado mais moderado mesmo. As pessoas estão satisfeitas, assim, isso é fato. As pessoas estão satisfeitas, cansadas disso, mas eu acho que vai demorar um tempo ainda para que as pessoas conversem mais sobre isso, discutem mais sobre isso e comecem a formar uma opinião pública desse, desse nicho aí, que é um nicho que não é nem lulista e nem bolsonarista, né? Perfeito. Pegando um ponto que você trouxe, William, e tentando fazer o gancho com o que o Mauai estava trazendo, e a gente pode também entrar no assunto da esquerda, porque a gente falou bastante desse lado mais bolsonarista, né? E o Rafa trouxe bastante o ponto do Centrão, e a forma como sei lá, a imprensa tá analisando o processo. É, você trouxe um aspecto sobre essa nova população, né? E
você citou o Augusto aqui, ele fala sobre a nova população, acho que é politicamente ativa, né? Então a gente tem aí e eu, Diogo, eu considero uma virada de chave aquele, né, as jornadas de 2013, né, que vem com muita energia de precisamos mudar muita coisa. Para mim, ali marca uma mudança significativa nesse entrar desse cenário dessa nova população politicamente ativa, né? A partir dali se desenrola uma série de comportamentos políticos novos e de atores novos que estão expressando uma realidade nova de mundo. E que a forma como a gente analisava, os frameworks que a gente analisava, né, tudo que é colocado hoje, né, no cenário de ciência política, está sendo revisitado, deveria ser revisitado. Então não dá para analisar com esse mesmo olhar do passado. E aí acaba que chega, e aí chego na questão do Mauá, e muitos comentários hoje sobre essa derrota do Boulos, ou até insistência, né, de alguns candidatos petistas, seja, né, a insistência do Boulos, seja a insistência até pré-campanha da Maria do Rosário, né, ali em Porto Alegre, é, como uma tática política, seja de marcação de território, seja é, é, de consolidar uma hegemonia, né? No final do dia, a gente já olhava esse cenário, né, do Boulos não conseguindo ganhar do Nunes já há um bom tempo, né? É, Tanto que não fazia sentido a tentativa de voto útil, né? A mesma dinâmica que foi feita, né, de voto útil em Lula é. no cenário nacional contra Bolsonaro não colava como com voto útil em Nunes, né? A tentativa de polarizar, categorizar o Nunes como um bolsonarista, como fascista, né? Até hoje saíram algumas postagens de artistas intelectuais trazendo isso. É uma tentativa de polarizar e fazer a mesma dinâmica do cenário nacional, mas não cola, né? Não é a mesma dinâmica. E o Boulos, a rejeição dele perante, inclusive, a população mais pobre, é enorme. Assim, ele perdeu na Zona Leste, na Zona Sul, em redutos muito Perdeu em Campo importantes. Limpo também, né? Perdeu em Perdeu até Campo Limpo. na Então, lugar assim, dele. é muita coisa, assim. É, E fora depois analisar as prefeituras do ABC perdidas pelo PT também, né? Então, acho que é. no final do dia é, é, tem São Bernardo, São Caetano. tem uma insistência de um fazer político, principalmente agora mais categorizado pela esquerda ou pelo lulopetismo no geral, é, que não só não está funcionando, como está perdendo o momento da história, né, a percepção, né, do que está acontecendo no mundo, assim, e eles culpam, né, como culpou a própria Glaze Hoffman, acho que hoje em um Twitter, hoje dia 29 de Hoje, outubro, exatamente hoje. sobre Fake news. a gente tá perdendo a corrida eleitoral por causa das redes sociais, né? Como se assim, você assume que a população mais pobre está sendo enganada, manipulada pelos algoritmos de redes sociais, pelo Elon Musk e pelos Estados Unidos, sei lá, o que tem na cabeça dessa turma, é, e assume que eu não tenho nada a pensar ou refletir sobre o assunto. Eu não estou errado, né? O meu jeito de pensar, né? E aquela cena, né, que aconteceu agora recentemente também, do pessoal indo tirar é, taxa sindical, né, fazendo fila em São Paulo para poder Foi. retirar a taxa, né, sindical. Isso cada vez mais mostra um descolamento dessa turma do que está acontecendo no mundo É, eles não estão parando para refletir sobre isso, e mais, não estão parando para refletir, eles continuam dobrando a aposta, isso. jogando isso para polarização, jogando isso para um. Teve um debate recentemente na internet sobre como a esquerda deveria se reinventar, e a conclusão ali dos quatro painelistas era que, no final, você tinha que aumentar o identitarismo, ir para uma linha mais radical, né? Quase que imitar o movimento bolsonarista e Bolsonaro, porque é ali que você tinha essência, né? Então isso, na verdade, não leva a uma menos polarização, isso leva a mais polarização. E aí, cadê o restante das pessoas que são politicamente ativas no lado da esquerda para olhar e falar que isso está errado?
e que isso só deteriora a nossa convivência social, nossa amizade cívica, e começam a apostar em outros cenários, né? Que no caso, em São Paulo, falando ainda do Boulos, era o cenário da Tabata Amaral. Era todo o desenho que estava sendo construído ali, ela era a única que ganhava do Nunes, né? E o voto útil de verdade ali, se fosse para ter um voto útil, era nela, não no Boulos, né? Bom, eu estou trazendo aqui e pescando um pouco o que o Mauai falou, trazendo essa coisa da população politicamente ativa que o William colocou, como uma mudança significativa de postura política e de fazer político que não foi capturado pela imprensa nem pelos analistas políticos, e está todo mundo sambando aí e não sabendo, e inventando cada vez mais teoria maluca que piora a situação e não melhora, né? É. Bacana. Eu vi uma declaração do Gilmar Tato, né, falando que o Boulos não podia insistir com essa candidatura, que tinha que ter uma candidatura de centro, centro-direita. Aí a réplica ao Gilmar Tato, eles falaram assim: ah, não, mas você foi candidato em 2020, não teve nem. Quer dizer, o pessoal não pega o que o cara fala, o pessoal desqualifica dentro do PT. Quer dizer, não tem a gente que eu pelo menos já vivenciei isso na pele, né? Porque eu já fui petista lá para os anos sei lá quanto, né? Então eu já conheço esse tipo de, quer dizer, não tem espaço de diálogo, né? Porque você não abre essa possibilidade. A frente ampla que o governo Lula fez foi uma frente de cooptação, não foi de ampliação. É É, cooptação, é basicamente cooptação. O que eles pensam de frente ampla é cooptação. O PT está sempre na frente. Eles não abrem mão do poder. Não abrem mão do poder. E o jornalista que não vê isso, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos em 2024. É uma coisa muito cansativa, né? Você ficar vendo jornalista hoje usando e abusando da pauta que o próprio PT faz, né? É muito chato isso. Então, assim, é isso que nós estamos fazendo aqui, não é jornalismo, mas eu acho que é um espaço que a gente precisa abrir, porque os canais estão fechados para essas discussões mais importantes, né, do ponto de vista da democracia. Isso que o William falou, que era uma democracia, não no sentido da política realista, de saber quem é mais forte, quem é mais fraco, não, no sentido de melhorar a democracia, pô, né? Acho que é. isso que nós temos que pensar. Como vamos melhorar isso? Quando eu era estudante, em 1980, na faculdade e tudo mais, a gente falava sobre reforma política. Hoje não fala mais de reforma política. Nós estamos em 2024. Não fala em reforma política. Então, assim, tá, não dá, isso não tem força política. Não tem força porque ninguém fala, pô. É igual aquela história da propaganda. É fresquinho porque vende mais ou vende demais porque é fresquinho? Eu ouvi Você não fala, meu, ninguém vai falar, cara. Ninguém vai falar. Se não tem uma pessoa para falar sobre isso, quer dizer, o jornalismo acha que não tem lado, né? Ele gosta de falar isso, não tem lado, mas usa toda a argumentação do lado da corte, né? Porque isso que nós temos hoje é jornalismo da corte, né? É corte. Eu está ouvindo, o fulano me disse aqui, quer dizer, fica uma alimentação de ego, né, no final das contas, porque eles gostam, né? Não, tô aqui, ó, eu tenho contato direto com fulano. Eles se envaidecem com isso, como se isso fosse um grande feito, e é o contrário, né? É o contrário. Mas eu quero só dizer que nós estamos assim meio no tempo limite, né? E eu queria ver se a gente podia dar um. Não dá para fechar, né, gente? Não dá para fechar, mas pelo menos uma visão assim do que vocês entendem aí que vai acontecer nos próximos momentos aí, né? Semana que vem nós temos a eleição do Trump e da Kamala, né? Dos Estados Unidos. A gente não sabe como vai ser, né? A gente fala, eu falo do Trump porque é um personagem, né? É um personagem assustador, né? Vamos dizer assim. E, É. e isso também tem repercussão no Brasil, né? Não é uma coisa simplesmente Não. alheia a nós, né? Então, também afeta toda essa discussão. Mas eu queria que, já meio caminhando para o final, que vocês falassem um pouco aí sobre as suas considerações
do que vocês entenderam de interessante e importante falarem. Olha, eu quero falar o seguinte, eu vou falar o seguinte, eu quero ouvir as considerações também do William e do Diogo. Não, assim, só pegando o gancho que o Rafael falou e já me dando outra coisa, acho que a questão também não é só de política, né? A questão também de antropologia. Por que eu falo isso? Porque, por De exemplo, topologia, é, William? antropologia. Antropologia, tá? Porque ele acontece, se eu pegar essa resistência do. Todo mundo sabia que Boulos e do Rosário não iam ganhar nunca as eleições municipais. Todo mundo sabia disso. Só quem tem contato mínimo com a realidade sabe que eles não iam ganhar. Mas a questão é que o cálculo também não passa só por isso, né? E se também manter a hegemonia dentro do campo político. Porque, se, por exemplo, o PT apoia a Tábua no primeiro turno e ela para o segundo, acaba sendo um risco para o PT a longo prazo, ou até a médio prazo mesmo. É. É porque a Tabata é uma pessoa que se diz de esquerda, mas ela não é dessa vertente mais marxista, né? Ela está mais para o social-liberalismo. E é uma vertente de esquerda que faz do Brasil é muito pequena, muito residual. E às vezes é mais interessante perder uma eleição dominando o campo político do que apoiar alguém que possa ganhar e ameaçar a sua liderança, né? E Só para reforçar o que você está falando, você ouve os discursos da Executiva Nacional do PT hoje, e é isso aí que você falou. É isso. a prioridade é manter a hegemonia, não é avançar a pauta e tal. Avançar a pauta, mas dentro da nossa liderança, entendeu? Tipo, se a gente não for líder, não interessa. Porque E se é o fosse que o pauta Rafael falou, é do século, como é que é? De que ano é isso aí? Que tá essa século conversa, XVIII, pelo amor de Século Deus, né, XVIII. bicho? É Século um XVIII. eu acho que, atraso, né? acho que isso ajuda a entender tipo, essa resistência, tipo a Tabata Amaral, o próprio Gabriel Azevedo, em BH, porque são candidatos que têm uma, assim, se for pegar naquele quadro meio mofado, né, de esquerda e direita, são pessoas que de fato têm preocupações sociais, de esquerda, né? Mas como não são parte do movimento maior, de esquerda, não são lulistas, pelo menos, podem até flertar com Lula, tal, com uma questão paradigmática, mas não são lulistas, de fato, nem tem aquela história, tem o movimento sindical, universitário, enfim, elas se fazem uma ameaça, né? Então não interessa. Agora, em relação ao Trump, eu acho que a eleição acho que só vai ser. Os Estados Unidos é complicado, né? Que é um país daquele tamanho, ainda insiste num sistema eleitoral muito arcaico. Mas, assim, eu prevejo muita confusão lá. Acho que é nem previsão, é uma coisa meio que óbvia. Ontem mesmo queimaram urna Teve em algumas isso. cidades dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai acontecer mais vezes. Acho que o Trump mesmo, a mídia civil vai para tumultuar. E se ele ganhar, eu acho que a tendência é. Acho que vai ser mais Fez até uma resultado. pausa. Fez uma É, pausa. Se ele ganhar, ficou aquela coisa assustadora no ar, né? De Star Wars, aquele negócio, meu eu acho que, Deus. resumindo, né? Acho que o país que mais tem a tendência de ganhar é a Ucrânia, né? Porque a, a, a existência da Ucrânia como país independente depende basicamente dos Estados Unidos. A não ser que a Europa tome dianteira Eu e acho que pode substitua. também, né? Porque se o Trump É, ganha, a Europa também vai ficar mais vai ligada, ter né? que, vai ter que assumir o bucho de bancar essa guerra também. De mandar arma, financiar o Estado ucraniano. Agora, se o Trump ganhar, sim, vai ser um grande problema, né? Porque vai influenciar no Brasil também, né? Eles estão, os Estados Unidos e o Brasil, 2 anos no futuro, né? O que ocorre lá acaba vindo para cá com 2 anos de atraso, né? E pegando aqui também minhas considerações, eu acho que no final do dia é isso. A gente teve um respiro nessas eleições. É. O, o- acho que algumas mensagens, mesmo que não nas executivas ou na turma mais ferrenha, chegam ou abalam. No final das contas, é aquela coisa, não nos interessa tentar pregar para os convertidos, né? Isso não vai chegar, nenhuma mensagem dessa vai chegar para as pessoas que são completamente convertidas, né? No caso da esquerda, que é mais ferrenha ali. Mas existem pessoas mais razoáveis que uma Sim. hora ou outra param e falam, pô,
tem uma coisa errada nesse discurso. Isso aqui que estão fazendo não é bem isso, né? É. Esse ataque em cima da Tabata está sendo cruel e injusto, né? E isso, Você fala do infelizmente. ataque na Tabata, eu não soube. Ela está sendo Não, não, atacada não, agora, não, que não. Eu tô acabou? dando um exemplo. Não, tô dando um Ah, exemplo tá. Pensei dos que agora, ataques. após a eleição, que Não, ela não. estão em cima dela, tipo, cobrando ela por não ter Não, se não. posicionado. Não, Os né? ataques a ela foram muito direcionados quando ela estava no mandato de deputada É. e a votação da reforma da Previdência. Ficou Ah, assim lembro disso. É por verdade. muito tempo nesse tom. Mas assim, o ponto algum espaço, né, de uma população politicamente ativa que está com alguns sinais, mas esse processo demora muito tempo para mudar. Por quê? Porque todas as relações dessas pessoas estão presas a uma rede de pensamento. Então, enquanto, né, não tiver mais pessoas razoáveis levantando a mão, se posicionando em canais, nas conversas, sobre o quanto isso está descolado da realidade, mais a gente não vai ter essa percepção, essa mudança para um espectro político futuro. Temos aí depois a eleição 26, isso vai ser afetado pela eleição americana, o cenário tudo afeta no geral, é uma análise local e global ao mesmo tempo, mas vamos ver, eu acho que tem agora um caminho de uma oposição democrática nova, tem um centro fortalecido para pressionar o governo federal, o problema é que o governo federal está meio é, andando um pouco com o STF, que ainda não arreda o pé, então, agora tem uma composição de forças aí que a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Se essas eleições passam de fato algumas mensagens para essa turma diminuir e a gente ter pelo menos algum resultado positivo em termos de leis e coisas que possam ser úteis, ao invés de ficar discutindo proibição do X e lei das redes sociais. A gente já falou isso em outro episódio aqui, isso tem que ser discutido no Congresso com a participação da população, não tem que ser decretada de top-down, né, do É, jurídico, do judiciário. mais uma vez, essa compreensão, trazendo aqui uns pontos que me chamaram a atenção rapidamente. Jornalismo generalista e pouco focado nas transformações mais locais. Por quê? Porque isso dá mídia, isso dá compreensão para um grande público, é meio mídia de 1 para milhões. Então fica essa coisa mais em função das coisas afetivas e menos as realidades dos lugares, dos locais, né? Isso também me chama a atenção para a importância que tem a gente compreender essa coisa de onde as coisas acontecem realmente, com essa formação da opinião pública que o William disse aí, né? Nestas conversações da democracia como modo de vida, como é que a gente ativa isso, como é que faz isso girar na compreensão das pessoas. Como é que a gente chega nas pessoas, essas pessoas que estão abertas, esses 40% que são mais, vamos dizer, mais estão mais predispostos a conversar sobre essas coisas, porque é aí que talvez a gente vá fazer a percepção deste lugar, o lugar aí que você falou, Diogo, não é aqui, não é em cima, não é daqui para baixo, não é de cima para baixo, é de baixo para cima, é na fermentação ali dessas opiniões, dessas liberdades, dessas. Aí eu acho que é legal, eu acho que é bacana a gente pensar nisso. Perfeito. Muito obrigado aí pelas Beleza, observações todas. eu que agradeço todo mundo aí a presença. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Um Tá, abraço para Rafael, Valeu, um você fez abraço. a barba, Rafael? Deixa eu ver. Tá, cara. Olha aí, é. vê se tá para ver. Bom, a primeira faz tchan, cara. É isso aí. Boa.